Rubens, em primeiro lugar, muito obrigado por aceitar participar aqui do nosso PACcast, né? Você, como sabe, a gente anteriormente conversou com a Comex, banda larga, que tem uma influência muito grande no mercado de máquinas de impressão e conversão, e seguindo o mesmo protocolo, a gente gostaria de falar com a Neil Peter que, além da sua significância no mercado, tem um atributo que eu acho que é muito importante. Até onde nos consta, é uma das poucas empresas centenárias de máquinas gráficas ainda em atividade e põe atividade nisso, né? Essa centenária de idade, mas está toda hora com alguma disrupção, algum produto novo, né? E eu queria, nesse papo, a gente vai explorar bastante coisa, tem algumas perguntas que são até de bate-papo com convertedores, com clientes nossos de consultoria, outras aqui, né, totalmente curiosidade nossa, mas a ideia é a gente realmente entrar um pouco mais a fundo em algumas questões, e no final desses programas, falando com todos esses players, a nossa ideia é poder traçar um panorama geral para onde vai, tecnologicamente, serviços, né? Eu acho que está todo mundo um pouco ansioso por conta da pandemia, e analisando bem qual é a tecnologia, onde investir, onde não investir. Então, fica à vontade para fazer um wrap-up assim da Neil Peter, da sua incumbência dentro da companhia, e aí eu já começo com as perguntas. Então vamos lá, deixa eu tentar roubar um pouco do seu tempo agora para ter menos pergunta depois, Adlan. Primeiro eu queria agradecer o convite, né, da Projeto PAC para a Neil Peter participar desse podcast, que eu, como eu te comentei, eu escutei o primeiro com o pessoal da Comex e achei sensacional. Vamos ver se a gente consegue manter o nível, né, nesse daqui, que o nível começou bastante alto, né? Queria agradecer o convite e falando da Neil Peter do Brasil, bem, meu nome é Rubens Wilmers, né, eu sou diretor-geral da Neil Peter do Brasil. A Neil Peter do Brasil é uma filial da Neil Peter AS, né, a nossa matriz, que é na Dinamarca. Hoje nós temos algumas filiais no mundo, Neil Peter Casa Matriz na Dinamarca, a gente tem a Neil Peter Estados Unidos, em Cincinnati, nos Estados Unidos, que também fabrica máquina. Tem a Neil Peter em Chennai, na Índia, que também fabrica máquina. E as outras filiais, tal qual a Neil Peter do Brasil, são filiais que não fabricam, mas cuidam da parte comercial e da parte técnica dos produtos Neil Peter nos seus respectivos mercados. Só para citar aqui en passant, acho que não cabe perder muito tempo com isso, eu tenho a Neil Peter Brasil cuidando de vendas para o Brasil e de serviço para toda a América Latina, incluindo o México, né? A gente tem a Neil Peter Ásia, baseada em Bangkok, na Tailândia, que faz exatamente a mesma coisa que nós fazemos aqui na América Latina. Eles fazem para o mercado asiático, com uma filialzinha deles estabelecida na Oceania, na Austrália, né, por conta de distância, cuidando ali de Nova Zelândia e Austrália. E mesmo na Europa, apesar da Neil Peter Dinamarca, a gente tem a Neil Peter Inglaterra, para o mercado inglês, que é um mercado bastante importante. A Neil Peter Itália, também é um mercado que a gente vai... acredite ou não, um dos maiores e melhores mercados da Neil Peter, né? Se quiser depois eu posso explicar um pouco do porquê disso, tá? E por aí vai, né? Então a Neil Peter do Brasil é uma filial, estamos estabelecidos aqui em São Caetano do Sul, aqui do ladinho de São Paulo. Hoje a Neil Peter do Brasil, ela, além de comercializar impressoras Neil Peter para o mercado brasileiro, nós estamos a cargo de toda a parte de pós-venda, instalação, treinamento, manutenção, por assim dizer, dos equipamentos Neil Peter instalados na América Latina, tá? Para você entender um pouco a estrutura nessa parte, nós temos hoje, somos cerca de 35 pessoas no total, da onde eu tenho algo em torno de 10, 12 técnicos brasileiros, na sua grande maioria estabelecidos aqui em São Paulo, mas tenho também técnicos estrangeiros, né? Eu tenho pessoal mexicanos atuando no México, tenho gente na Colômbia, temos gente no Peru e no Chile, né? Esses são basicamente os países que a gente está estabelecido, digamos, fisicamente no pós-venda. Óbvio que eu tenho aqui qualidades distintas de técnicos, mecânico, eletrônico,
impressor instrutor, impressor que manja um pouco de eletrônica, mecânico que faz um pouco de instrução. Então, eu tenho, né, como você sabe, a New Peter é um dos nossos nossos pontos fortes é a questão de combinação de processos, né? Não só flexo, offset, roto, serigrafia, enfim, digital também. E então, toda vez que a gente tem que definir aí uma questão do ponto de vista técnico, é uma combinação de necessidade versus características. Às vezes a gente tem que mandar alguém do Brasil para algum país porque eu estou trabalhando com uma rotogravura, né? E não são todos os técnicos que conhecem de roto, e por aí vai. Então, essa é a nossa estrutura hoje, além da New Peter propriamente dita. A New Peter do Brasil, ela tem algumas representações sempre dentro do segmento de embalagens, eu diria principalmente tecnologias de decoração de embalagem. Eu acho que é onde a gente está bastante focado, ou seja, não é só o autoadesivo, é o in-mold label, é o wraparound, é o termoencolhível, né? Que a gente tem aí a Nika na área de sistema de inspeção, a gente tem a Rotoflex na área de revisão, né? Temos também a Lundberg Tech, que eu acho que é um negócio que vai crescer bastante na América Latina, que é uma empresa dinamarquesa de exatamente, gerenciamento de resíduos, né? Acho que a gente bem oportuno para o cenário, né? Exatamente, cara, e tá tendo bastante aceitação, sucesso, enfim. Não quero me estender muito, esse é um raio-x aí bastante rápido da empresa, né? E é isso. E Rubens, eu gostaria de saber de você a questão da cultura, né? Então, a Dinamarca, um país super educado, investe na educação básica, tem uma quantidade muito grande de engenheiros. Eu queria entender se isso de alguma maneira afeta a companhia, ou seja, a forma de fazer negócios na Dinamarca, que eu entendo que ela é meio horizontal, um pouco diferente, um pouco mais aberta. É uma boa pergunta, Aislan. Assim, eu diria que isso ajuda bastante, ao mesmo ponto que afeta bastante. Porque é fato, né? A Dinamarca hoje é considerada aí um dos top 5, se não me engano, número 2, melhores países para se viver no mundo, né? Eu, 17, quase 18 anos trabalhando com eles, eu já fui bastante para lá, vou bastante, né? Agora não, mas vou com uma certa frequência por diversos motivos. Então, acho que eu posso aqui, do ponto de vista latino, né, dar um depoimento sobre isso, o que isso acaba impactando no nosso negócio, New Peter, para os nossos clientes, não só no Brasil, na América Latina. O povo dinamarquês, no geral, é um povo muito correto, né? Então, assim, a gente tem algumas dificuldades, às vezes, de atender certas demandas que são relativamente normais dentro da cultura latina e que uma cultura aí nórdica, né, isso não cabe, né? Mas eu acho que depois de 17 anos trabalhando, a gente hoje conseguiu que os nossos clientes entendam que existem diferenças aí culturais, que da mesma forma que a New Peter tem que tentar se adaptar, se adequar a cada mercado, cada país, né, é uma via de duas mãos, né? Acho que isso está, salvo raras exceções, isso funciona muito bem. Com relação ao que isso traz junto, né, realmente eles têm lá um padrão de vida comparado com o nosso latino-americano, generalizando, bastante alto, um grau de instrução muito alto, né? Um dos donos, né, da New Peter, ele sempre comenta comigo que na Dinamarca não importa se você nasceu rico ou nasceu pobre, classe média, quando se fala de estudo e oportunidades, elas são iguais. Isso eu posso dizer por experiência que realmente acontece, aí depende de cada um, né? A presença do Estado é muito forte, assim, coisas bobas, o imposto de um trabalhador lá, ele é 50% do salário dele, né? Então, o pessoal até fala, aqui é difícil. Eu falei, não, mas assim, eles não pagam por escola, eles aprendem inglês ainda quando novos, a maioria fala alemão também, por uma questão de comércio, eles têm assistência médica gratuita, né? Tem inclusive dentista até os 18 anos, se não me engano,
as mulheres até 21, também bancado pelo Estado, na verdade bancado pelos impostos. Então, e é um povo bastante demandador, assim, eles pagam, mas eles demandam, né? E isso acaba, de uma certa forma, isso acaba se refletindo no negócio, né? O lado bom, qual é? É um lado assim, a New Peter, ela tem ali um celeiro de talentos, né? Com boa formação, com habilidades de língua, né? Que é importante, a gente sabe, né? Principalmente quem trabalha na América Latina sabe quanto nos ajuda essa habilidade em termos de línguas, né? Por outro lado, é um povo que leva muito a sério o horário de trabalho, né? É um pouco complicado, eles não têm muito essa cultura de hora extra, né? Independente se está com muito pedido, pouco pedido, né? Mas eu diria para você que, no geral, isso ajuda bastante. O que acontece, e é uma coisa sabida, tudo isso vem com um custo. Existe um custo por trás disso, né? Então, para a New Peter, uma das razões pelas quais nós temos 3 fábricas, eu não sei se você notou que é uma na Europa, que por casualidade é a nossa matriz, né? Uma nos Estados Unidos e uma na Índia. Então, assim, até geograficamente a nossa matriz, ela está nem Ásia, nem, né? Ela está bem central. A New Peter sabe que a gente acaba, por conta desse custo que acaba tendo, ter uma matriz, uma fábrica, a gente continua, não sei se você sabe, a New Peter é uma das poucas empresas que efetivamente segue fabricando. Né? A gente não tem, é óbvio. Não é uma assembly. Né? O cara... Não somos. Por uma série de motivos. Tem uma série de vantagens quando você se transforma num assembler. A grande vantagem é que, em tese, você reduz seu custo fixo bastante. Isso pode se traduzir num preço mais competitivo ou numa margem melhor. Por outro lado, você perde completamente o controle sobre a qualidade daquilo que você está montando, despachando. Né? Então, vocês são verticais nas 3 fábricas? Nas 3 fábricas. Nas 3 fábricas, a gente tem linha de fabricação. Obviamente, a gente não fabrica, por exemplo, uma linha nossa FB, uma máquina que ainda tem engrenagem. Nós não fabricamos engrenagem. Isso a gente compra de uma fábrica de engrenagem. Né? Mas toda a parte estrutural de máquina, etc., isso é fabricado pela New Peter e não existe nenhum plano, nenhuma intenção de alterar isso. Pelo contrário, faz 2 anos houve um investimento da ordem de 25 milhões de dólares, atualizando totalmente a fábrica, a parte fabril da planta de Cincinnati. Né? Então, não é um investimento que se tem o retorno aí em 2, 3, 5 anos. Né? Então, a ideia imagino que isso é uma vantagem, vamos dizer assim, sob o prisma de garantia de qualidade da máquina, mas, por outro lado, também deve ser um fator que onera o produto. Sim, realmente, cada empresa tem seu DNA, cada empresa tem sua política, né, estratégia comercial. Né? Então, a nossa New Peter é realmente de estar trabalhando num segmento, dentro do nosso segmento, né, com um pouco mais de valor agregado. É muito difícil para a gente, Aislan, do ponto de vista investimento, se você pensar numa máquina pura e simples de rótulo autoadesivo, 13 polegadas, 8 cores, todo V, nós não seremos a escolha, digamos, mais barata. Tá? Muitas vezes a gente consegue traduzir isso para o cliente, todas as vantagens que ele pode ter, que às vezes o investimento é uma parte importante, mas não é a única parte. Né? Você tem a questão do retorno do investimento, né? Mais importante. Então, mas sem dúvida a gente tem, eu acho que o nosso grande desafio hoje nós temos 3 fábricas para manter elas cheias, né? Acho que todo mundo sabe que não está fácil para ninguém manter uma fábrica cheia de máquina, né, bens de capital, nesse momento. Você imagina, principalmente falando no nosso caso em dólar, em euro, né, o câmbio aqui, não só no Brasil, na América Latina, o câmbio está patinando bastante desde que começou essa história de Covid. Eu acho que é o que tem mais afetado, não só a New Peter, mas os fornecedores de equipamentos importados, né? Mas, por outro lado, também eu acho que as empresas estão revendo uma série de conceitos em função do momento, né? E acredito que vai ter muita gente reavaliando seus investimentos no sentido de ter mais automação, né? Ter uma
produtividade maior, ou seja, vamos continuar vendendo, os clientes vão continuar comprando máquina para aumentar a capacidade, sem dúvida. Vão continuar comprando equipamentos, adquirindo novas tecnologias, que, enfim, tem uma máquina com rótulo, tem uma máquina digital, uma híbrida e tal, mas a gente também enxerga muita gente fazendo conta e, infelizmente, por um lado, mas falando, opa, se eu pego uma máquina aqui com certas características, é um investimento um pouco mais alto, mas o que ela pode, a tecnologia que ela tem pode me trazer de economia de acerto, de produção, né, produzir o mesmo rótulo, o dobro da velocidade, etc., e eu posso substituir 2, 3 impressoras que eu tenho hoje por uma. Acho que isso também vai ser, já está acontecendo, mas vai ser um movimento que vai se fortalecer aí nesse fim pós-pandemia, né? Essas 3 fábricas, na verdade, entendo que são 3 New Peters diferentes, certo? 3 máquinas diferentes. Talvez o projeto, a espinha dorsal é a mesma, mas até por conta dessas idiosincrasias da região, tem que fazer uma indianização da máquina lá em Chennai, tem que fazer uma americanização da máquina ali em Cincinnati. Sim e não, né? A New Peter, como é que ficou distribuído isso? Eu acho que eu gosto muito de usar a indústria automobilística como exemplo, porque eu acho que é uma coisa que a maioria das pessoas entende bem, né? Tem gente que não gosta de carro, enfim, mas eu acho que a New Peter hoje, a linha de produto dela está distribuída, parecido com, por exemplo, um fabricante alemão de carros, né? Pega uma Audi, uma Mercedes, uma BMW, a Audi tem o A3, a BMW tem a Série 1, a Mercedes tem a A1, né? Eu não me lembro bem. Aí você passa para a Série 3 com o Audi A7, e aí você chega lá no Audi A8, na Série 7 da BMW. Eu acho que, de uma certa forma, nós também estamos assim. Todos são automóveis, todos são bons, todos funcionam, mas aqui na Série 7 você tem lá, você não precisa dirigir mais o carro, ele dirige por você, e tudo isso traz um custo também. Né? A New Peter, o que ela tem? Por entender o custo Dinamarca, a Dinamarca hoje não é um local onde a gente fabrica nossos equipamentos, digamos, mais competitivos em termos de preço. Tá? Na Dinamarca, a gente fabrica o último em tecnologia. Tá? E lá é o nosso, digamos, centro de desenvolvimento de novas tecnologias. Então, hoje você pode comprar uma impressora fabricada na Índia, fabricada nos Estados Unidos, mas se você quiser, por exemplo, uma unidade de hot stamping plano em linha, uma unidade de rotogravura em linha, uma unidade de... Ela sai da Dinamarca, vai para a Índia para ser integrada e depois despachada com a máquina, sai da Dinamarca, vai para os Estados Unidos para ser integrada e depois despachada. Né? Não significa que a gente não fabrique ou não forneça equipamentos 100% fabricados na Dinamarca. Sim, fazemos. Tá? Mas, voltando à pergunta, a Dinamarca fabrica a nossa linha de offset, LIO, tá? Ela fabrica a nossa linha Flexo Premium, que é a FA, que ela vai de 14 polegadas até 26 polegadas, 14, 17, 22 e 26. Os Estados Unidos, ele fabrica a linha FA 14 e 17 polegadas. Ou seja, se você quiser comprar hoje uma New Peter FA 14 e ou 17, eu posso te fornecer ela tanto dos Estados Unidos quanto da Dinamarca. É exatamente a mesma marca. Entendi. Tá? Você falou uma coisa interessante, Rubens. Eu vou pegar o gancho. Seguinte, ali para 2007, né, se não me engano, você me corrige, por favor. A New Peter colocou de data, cara. A New Peter colocou a MO, certo? Eu lembro que ela... 1994 ela lançou. Nossa, tão mais antiga. 1994. E eu lembro que a propaganda da máquina era The Winemaker's Choice. Era um negócio assim... e realmente, em 94, imagina, assim, em 2007 já era um mercado restrito, imagina na data correta, em 94, não tinha digital para label, não era um negócio assim...
Então, uma opção por uma impressora com uma matriz mais barata do que a Flexo, que vinha num custo crescente, era muito inteligente. Hoje, com o avanço das máquinas digitais, incluindo no portfólio da própria New Peter, a MO é ainda uma joia da coroa ou ela já perdeu um pouco o sentido usar offset para label? Sim e não. Sim e não. Né? Aí a gente tem uma análise um pouco mais ampla, que você conhece bem, óbvio. Você tem offset, você tem o apelo do custo chapa, né? Que é imbatível em comparação com qualquer outro tipo de processo de impressão, né? O custo de matriz. E também o processamento da matriz. Uma coisa é o custo, né? Hoje, quem tem um CTPzinho de offset, o cara gera uma chapinha ali em 5 minutos, né? E a gente sabe que em flexo, mesmo digital, que você tenha dentro de casa, não é bem assim, né? Você tem algumas etapas aí, back exposure, etc. Tá? Agora, a grande questão do offset qual é? Você tem um processo que ele é mais automatizado. Tá? Você tem um CTP, você pode gerar uma curva prévia, você tem os tinteiros hoje com... eu acho que eu nunca vendi uma MO sem o controle remoto de tinta, criando um pré-perfil, sem mencionar que, uma vez que você tenha... Estou rodando por uma primeira vez esse trabalho, eu salvo uma série de informações, uma delas na minha carga de tinta. Né? Então, vou rodar esse trabalho amanhã de novo, poxa, eu não tenho necessidade de fazer todo aquele pré-ajuste. Todo aquele pré-ajuste. Isso, e aí eu vou fazer um comentário aí, que realmente, em 2007, em 94, nós lançamos a MO 3300, era a máquina offset. Na verdade, a nossa máquina offset sempre teve o conceito do quê? Cassete, multiprocesso, tira o cassete de offset, aquela unidade pode receber um cassete de flexo, de serigrafia, né? Então, não era só a offset em si, era a questão multiplataforma, multiprocesso. Não só com a flexibilidade. Agora eu preciso aqui... Intercambiável, assim, cabeçotes intercambiáveis. Exatamente, eu acho que o offset por si só, ele não se justificaria tanto quanto você ter um offset que pode amanhã ser alterado conforme a sua necessidade. Tanto que a gente sempre teve muitos concorrentes desde sempre nessa área, mas sempre com a solução, o que é offset, o que é flexo, é flexo. E aí é onde eu acho que a New Peter teve uma grande sacada, né? E, então começou isso em 94, foi o lançamento. Eu acho que lá por volta de 99, 2000, a gente conseguiu trazer a tecnologia servo para o modelo MO, tá? Que foi um baita avanço, porque aí permitiu começar essa brincadeira de salvar parâmetros que não existia até então. Claro. Né? Pré-memorização. Exato. Então, assim, você tinha uma MO de primeira geração, Cardan, toda vez que você ia rodar o trabalho, fosse o mesmo trabalho pela 18ª vez, era um novo acerto. No momento que você passou até a máquina com... Não foi só tirar o Cardan, vieram uma série de coisas por trás disso, em termos de automação. Mas em 2007 foi onde nós lançamos a MO4, que aí foi realmente uma nova geração de offset. Ao invés de 13 polegadas, 330, uma máquina de 440 de largura. Né? E isso veio muito a calhar, o pessoal crescendo, necessidade, volume de produção, questão de impressão de tela incolível, filme sem suporte, por exemplo. Ao invés de um cassete offset com cilindro, porta-chapa, porta-blanqueta, a gente começou a trabalhar com camisa, o que barateou muito formatos diferentes. Assim, para você ter uma ideia, um cassete de offset custava 15 mil euros. Um jogo de camisa, chapa, blanqueta, numa MO4, 16 polegadas, não 13. Você está falando de 2.900 euros. Não estou falando que é barato, mas 3 mil euros contra 15 mil. Sem dúvida. Entendeu? Outra, troca rápida. Antes você precisava fazer uma troca de chapa. Eu estou usando cassete de 20 polegadas. Preciso outro. Próximo trabalho é 20 polegadas também. Eu tinha que parar a máquina, tirar os cassetes, tirar a chapa, botar a chapa nova. Hoje, com as camisas, pelo custo, eu consigo ter uma máquina de 8 cores, offset. Eu posso ter
8 blanquetas de 20 polegadas e 16 camisas porta-chapa. Estou rodando 20 agora, já estou montando a próxima de 20. Claro. Porque o custo é muito menor. Então, assim, foi uma mudança de conceito muito grande. E por que ela virou, e aí eu respondo até um pouco o meu comentário lá do começo com relação à Itália, né? O produto offset, o sistema de impressão offset, é um sistema que vai muito bem. Em certos casos, ele é quase que insubstituível em alguns mercados. Como o vinho. Por exemplo, exatamente. Não é o vinho por vinho, principalmente o material tramado. Claro, papéis revestidos com texturas, né? É impossível rodar em flexo? Não. Mas o buraco é mais embaixo. Você, para rodar uma cor ali, você tem que esmagar a onda antes com verniz, quer dizer, tem uma série de coisas com offset. Um produto que o valor agregado permite também, né? Permite. Ticket médio de vinho. Sim, são 5, 10, 15 mil rótulos. Aí o custo de chapa é representativo. Tá? É uma etiqueta que você raramente vai rodar cromia. Muito processo, muito especial, Pantone, etc. Tá? É uma etiqueta que você vai no Chile, na Argentina, na Itália, na Espanha, na França, é raro ver uma etiqueta de vinho, tá? Que não tenha um hot stamp, que não tenha um relevo. Né? Existe, mas é raro. Tá? Então, assim, você está falando de uma etiqueta com valor agregado, você tem questões técnicas do produto, do substrato. Então, a offset, por questão de custo de chapa, de capacidade técnica de imprimir materiais tramados, né, ela acaba sendo a resposta mais adequada para o fabricante de rótulo de vinho. Né? E a MO4 foi revolucionária em que sentido? Ela permite que o grande problema são as tiragens. Né? Ela permite que você faça todo um acerto de máquina de um novo trabalho com a máquina parada sem gastar material. Claro. Você consegue mudar a cor de tinta de um tinteiro e dar a carga com ela parada para pré-carregar. Você entendeu? Então aí foi um game changer para o mercado de vinho. E da parte do nosso sucesso, que já vem de bastante tempo, lá na Itália, por exemplo. Né? A gente tem muito MO4 lá. Temos aqui também, tá? América Latina, a gente está muito bem servido. Aliás, acho que uma coisa que é legal comentar, o mercado latino-americano, ele não fica devendo em absolutamente nada. Tá? Em geral, para mercado europeu, em termos de equipamentos. Tá? E assim, se a gente for falar de mercado americano, eu acho que a gente dá aula em alguns segmentos. Tá? Legal. Então... Eu lembro várias vezes que eu vi notas da New Peter. A New Peter, eu acho que ela até, em termos de marketing, ela é bem detalhista, ela sempre publica quem adquiriu uma máquina, quando foi, etc. Eu vejo os depoimentos dos clientes, muito comum ver, a New Peter para mim é a Mercedes da banda estreita, etc. Então, tenho muito essa questão da marca. Né? Então, assim, tem uma relevância, especialmente considerando até o perfil dos donos dos convertedores, né? São empresas muitas vezes familiares, são caras que têm uma tradição no setor, né? E marca, de algum momento, era algo importante. A pergunta que eu te faço é, hoje, no mercado de label, especialmente o Brasil, marca ainda conta? Ou seja, eu tenho uma New Peter, eu tenho... Eu acho que sim, eu acho que sim, tá? Acho que conta, porém, se você me perguntar, por causa da marca, o cara vai pagar 50%, 30% mais numa New Peter em relação a um equipamento de um outro fabricante europeu ou até americano, com a mesma configuração, eu sempre falo, tem que comparar alho com alho. Né? Perfeito. Não vai acontecer, Aislan. Não vai acontecer. Tá? Isso é claro para a gente. Né? Eu acho que como os convertedores, nós também, raro hoje um segmento que o cara não está tendo que, já não teve, né, que olhar para dentro do seu próprio umbigo, tentar buscar uma eficiência, porque... eu falei recentemente, né, da mesma forma que os nossos clientes eles sofrem com a ditadura do preço de venda,
né? O cara hoje está lá, seu amigo, né? Tem uma fábrica de chocolate, ele paga R$100 o milheiro daquela etiqueta. Nós somos amigos. Ele não vai, não adianta eu chegar lá e falar, pô, me paga 101. Ele fala, não, Rubens, eu tenho que me venda por 99, cara. Então, assim, a ditadura de preço, ela existe, né? Apesar do produto não ser um produto comoditizado, no caso de impressoras, né? Não tem ninguém bobo mais, isso, a internet mudou, e não que tivesse bobo, né? Então, assim, eu acho que o valor da marca Neil Peter, eles têm um cuidado, um carinho muito grande com isso, tá? É fato, né? Eu já levei bronca por questão de Pantone no logo de alguma coisa que a gente fez no Brasil que não tá igual, assim, posso ficar um ano sem vender, mas isso eu não posso descuidar, né? Eles têm um carinho muito grande, eu acho que aí pesa muito do lado familiar, né? Tem as pessoas que conhecem as plantas da Neil Peter, seja a matriz, tudo mais, até aqui percebe que está no DNA da marca algumas coisas, né? Alguns detalhes não só de tem que ter vermelho, branco e tal, mas algumas coisas muito particulares, e eles gostam muito disso, e eu acho que dá tanto trabalho. Na verdade, eu acho assim, fazer mal feito, fazer bem feito, o trabalho é o mesmo. Então vamos fazer bem feito, né? Agora, isso a gente consegue por conta disso? Não. Eu acho que o grande valor hoje da marca Neil Peter para a grande maioria dos seus clientes ou do mercado, para quem conhece, é a combinação de uma empresa de 100 anos, extremamente, se você for lá levantar o Dun & Bradstreet da Neil Peter, você vai ver que é uma empresa AAA, né? Acho que isso, num momento como esse, isso é uma coisa importantíssima, né? Imagina você comprar um equipamento de 1 milhão, 500 mil, 700 mil dólares, botar lá 10, 20, 30% de sinal e ali, daqui uns 4, 5 meses, descobrir que a empresa não existe mais. Isso sem dúvida. É um problema. Você colocou um ponto bom. Eu olhei o Dun & Brad da Neil Peter antes da gente conversar. Na tua visão, hoje o mercado, os seus concorrentes, né, a maioria dos concorrentes globais, os caras estão sendo incorporados gradualmente a mega corporações, certo? Então, pega lá uma Gidui, Bobst, uma Galus, Heidelberg. Não mais. Agora, né, mas há pouco tempo atrás. Você entende que a Neil Peter, nesse modelo familiar, etc., há uma probabilidade de ela, em algum momento, vir a ser incorporada por uma mega corporação ou ir para uma gestão mais de private equities da vida? Assim, porque deve ser um jogo pesado, certo? Tem que ter uma estrutura financeira para manter 3 fábricas ocupadas globalmente. A capital intensivo, né? É uma pergunta bastante pertinente, né? Porque tudo na vida tem 2 lados, né? O lado bom, que eu acho que é o lado que eu vou mais falar aqui, mas tem o lado ruim que eu vou falar também. Bem, nós temos 3 fábricas para manter cheias. Pode ser que alguns dos meus concorrentes, ou um ou outro, tenha uma fábrica, todos têm uma fábrica, e que seja uma fábrica que produz mais do que uma das nossas fábricas sozinhas, sem dúvida. Mas quando você faz o acúmulo aí de 3 plantas fabris, a nossa capacidade de produção, a nossa necessidade de manter essas plantas ocupadas, ela é muito maior que qualquer um dos nossos concorrentes. Claro. Tá? Isso eu te falo assim, fácil. E eu tenho, né, não eu, Rubens, a Neil Peter tem ali uma estrutura para atender isso. Então, estamos vendendo, lindo, todo mundo está feliz. Né? Quando está vendendo, quando está todo mundo comprando, né, está todo mundo feliz. Eu estou feliz, meus concorrentes estão felizes, nossos clientes estão felizes, também estão vendendo. Num momento como esse, que existe um baque, é onde você... Então, como qualquer segmento, Aislan, aqueles dos meus concorrentes que já vinham trocando 6 por meia dúzia, esses estão realmente sofrendo, mandaram mais embora, tudo mais. Não é que não afetou a Neil Peter, óbvio que afeta.
Você, de repente, da noite para o dia, você tem 20 impressoras prontas para despachar em 3 fábricas do mundo, e os clientes falam, desculpa, peraí, não dá. Não é bem tal. assim. Não, precisamos ver se o mundo vai acabar, não vai. Então, sem dúvida, só que aí tem um outro lado. Já são 5, 6 meses, e, cara, graças ao bom Deus, pelo menos na América Latina, a gente resolveu basicamente todos, não tivemos um cancelamento desses pedidos, tá? Tivemos que segurar um pouco aqui, ajustar ali, né? Eu acho que pego um gancho aqui, Operação New Peter do Brasil, não mandamos embora ninguém. Legal. Não mandamos uma pessoa embora, não aderimos a nenhum programa de redução de salário, nem nada. Fácil? Não foi fácil. Mas por quê? O que adianta hoje eu mandar embora alguém daqui, imaginando que as coisas vão retomar? Eu preciso de técnico amanhã. Uhum. Então, acho que sim, esse momento ele serve até para diferenciar, né, homens de meninos, né? E a New Peter, óbvio, tivemos nossas perdas aí, mas ela está mais firme do que nunca, né? Com relação à concorrência, cara, assim, você, não sei se, acho que vocês não sabem, né? A Bobst comprou uma empresa que já tinha falido. Uhum. Isso é público e notório. Estava numa situação ali, quem pesquisa, como você falou, Dun & Bradstreet, sabia que ela estava numa situação bastante complicada financeiramente, né? Como a gente tem alguns concorrentes nessa situação e outros não, né? Claro. Por exemplo, a Galus, né? A Galus, a Heidelberg está sofrendo muito, né? E aí ela está tá vendendo alguns seus assets, se capitalizando, né? Exatamente. Vendendo o que tem maior valor agregado, né? Exato. E obviamente que hoje, dentro de uma estrutura Heidelberg, uma Galus, ou fosse quem fosse, que fosse uma New Peter ali, é um segmento dentro da área gráfica que continua gerando revenue, que está gerando receita, mais, menos, mas está gerando. Cara, se vende máquina plana hoje, sim, para quê? Para pessoal de cartonagem. Fora disso, é uma aqui, outra ali. Né? Então, assim, o mercado de offset plana é um mercado que ficou bem menor do que ele já é. Para quem, como eu, venho de uma Gutenberg, representante Heidelberg, claro. Sabe, é um mercado que hoje ele não é, no Brasil, 10% do que ele já foi um dia. O que é uma oportunidade para empresas como a New Peter, né? Porque acredito que uma das coisas que a gráfica offset tradicional procura imediatamente para diversificar é entrar em rótulo e etiqueta, né? Aí tem uma pegadinha, tem uma pegada, né? Eu sempre falo que, óbvio, quem aqui, você, eu conheço bem, né? Eu acho que você, como eu, esse Senai, quantas vezes a gente não foi no churrasco? Você vai, sou técnico gráfico, trabalho com gráfico. Você não pode fazer meu cartão de visitas, né? Hoje já não mais, né? Mas por muito tempo. Bastante. A gente tem que tomar cuidado, porque o segmento gráfico, a área gráfica, ela é muito segmentada. Né? Eu falo que a gente tem um guarda-chuva desse tamanho, e aí você tem ali, não é plana, flex, offset, não. Editorial. Comercial, embalagens. E aí sim, offset, plana ou rotativa, circula em qualquer um desses guarda-chuvas. Você não vai ver uma máquina flexo na área editorial. É raro, não existe. Quem tentou lá fazer jornal em flexo lá atrás da FEVA, não deu certo. Né? Então, assim, só que é um mercado que, pouco a pouco, infelizmente, ele está acabando. A combinação de internet com celular está matando o editorial. Eu falo isso com muita tristeza no coração. Claro. De quem cresceu lendo revista, lendo jornal. Tá? Então, assim, pouquíssimos investimentos nessa área. Existem, mas é uma área que está se consolidando, já se consolidou, muita gente fechou, mas alguns vão fechar e vai existir como nicho. Área comercial, Aislan, quem hoje manda fazer catálogo, cara, impresso? Verdade. Está hoje de PDF, entendeu? E quando o cara precisa, são meia dúzia, 20, 200, aí é digital. Entendeu? Então, a área comercial também reduziu bastante para aquele gráfico offset tradicional, né? E aí você tem a área de embalagens, que aí você tem nós, banda estreita, né? Você tem o pessoal de banda larga e você tem o pessoal de cartonagem. E aí a gente começa a discutir cartonagem, continua sendo um processo
majoritariamente feito com offset plana. E é um segmento que o pessoal continua investindo. Tá? O que eu escuto de offset plana vendida são máquinas grandes, importantes, formatos cada vez mais largos, tal. 9 de cada 10, eu posso estar equivocado porque eu não vendo offset, mas o que eu escuto, tenho amigos ainda vendendo, 9 de cada 10 offset planas vendidas, elas estão indo para o mercado de cartonagem. Tá? Ou as mais importantes. E é um mercado que também olha com alguns olhos alguma coisa em rotativa, com acabamento em linha, não necessariamente flexo. Tá? Eu conheço gráficas que fazem cartonagem em flexo, mas aí você tem alguns desafios de terminação em linha. Tá? O problema não é imprimir. Ô Rubens, e você falando de embalagem, você acredita que hoje no mercado de banda estreita a New Peter é a melhor posicionada em market share para embalagens flexíveis em máquinas modulares banda estreita? Porque eu vejo o tempo inteiro notinha saindo de cliente que comprou New Peter, quando você vai ver o cliente é cara de embalagem flexível. Né? Você tem, óbvio, de rótulo, mas tem uma grande quantidade aí de convertedores banda larga. Aí eu acho, Aislan, que entra, só para terminar ali, e já entrando conectar. nisso, o que está acontecendo hoje é o cara de banda larga, ele está com dificuldade em tiragem pequena. Só que a tiragem pequena dele lá é super bacana para a gente aqui. Tá? Então, assim, o que te mata me salva, o que me salva te mata, entendeu? E aí estamos no meio de uma mudança que é a efetiva criação do mercado de banda média. Tá? E aí, meu amigo, existe um grande erro. O pessoal de banda larga acha que é só pegar aquilo que eles fazem bem hoje e fazer 600, 700, 800. Pode ser que funcione para alguma coisa. E o pessoal de banda estreita, do qual eu me incluo, New Peter, acha que é só pegar aquilo que a gente faz hoje e alargar para 700, 800, que está tudo beleza. Os dois estão certos e os dois estão errados. Por quê? No momento que você está, no caso deles, estreitando e no nosso caso, alargando, tá? Você começa a ter algumas variáveis, algumas questões de processo que quando você está falando de máquina de 13, 16 polegadas, 440, até 500 e pouco, beleza. Na hora que você vai para uma máquina de 760 de largura, não dá para ser porta-clichê. Tem que ser camisa. Né? O anilox não dá para ser mais macio. Então começa a mudar algumas coisas no nosso caso. Você tem que estar atento, mas mais importante, o V. Para que eu vou usar uma máquina dessa? Salvo raríssimas exceções, não há justificativa para você comprar uma máquina desse tipo de largura, para fazer autoadesivo. Tá? Existe, nós temos. Mas são coisas muito pontuais, de empresas, no geral, muito grandes. Claro. Tá? Não é a realidade do mercado. Tá? Então, assim, a gente está largando, por quê? Para fazer um terminal encolhível, para poder fazer um e-mold label, para poder fazer um wraparound. Tá? E o pessoal de banda larga está estreitando, não necessariamente para fazer esse tipo de produto, apesar de poder. Eles querem resolver o BO deles lá com o tipo de produto que os clientes rodam em pequenas tiragens. E aí você tem o quê? Opa, vou rodar PE de baixa densidade numa máquina modular, seja 16 polegadas, seja 520, seja 560, seja 760. Aí você começa a entrar numa questão não só técnica, econômica. Com certeza. Opa, vamos falar de BOPP? Aí já muda um pouco de figura. Então você tem que começar a ter um entendimento um pouco melhor, não só da tecnologia, mas da aplicação. Do mercado Exato. Final, dos compradores. Exato. Né? Então, eu sempre repito, não adianta meus amigos italianos, alemães de banda larga chegar com máquina de 700, sim, vai concorrer por um lado? Vai. Mas ele não vai começar a fazer etiqueta amanhã e nem é para isso. E não adianta também eu, New Peter, achar que amanhã, como a gente tem a máquina de 670 de largura, a nossa largura máxima, 26 polegadas, que a gente vai chegar, bater no cara que tem aí o Teco, Comex e Windmiller e puxa vida, chegou o Rubens e a New Peter aqui e resolveu os meus problemas. Não é assim. Tem que entender a aplicação. Tá? Ô Rubens, mas
Vocês, não sei, agora me corrija se eu tiver. Ó, a New Peter, ela tem o DNA perfeito para o mercado de flexíveis, vamos dizer assim, de alto valor agregado e pequenas tiragens, híbrida, pelo seu background de construção, unidade de rótulo, integração com serigrafia, agora com digital, etc. Não existe uma iniciativa contundente de uma empresa do tamanho da New Peter para ir visitando todos os convertedores de banda larga e falando, tem um hiato de produto aí, ó. Olha como minha máquina faz match perfeito com esse buraco aí. Tudo orgânico, você está me dizendo que é tudo orgânico. Um dia bate e liga, Rubens! Não, aí assim, vamos lá. Primeiro, o culpado sou eu, como gerente geral, diretor-geral da empresa, né? Isso passa por mim. A gente vem fazendo isso, Aislan. Nós estamos fazendo isso já faz alguns anos. Eu fiz, particularmente, foi uma decisão minha, fiz algumas tentativas que não foram tão frutíferas lá atrás, né? A gente pensou em ter uma pessoa dedicada, ex-banda larga em máquina, só fazendo isso, e a gente descobriu o seguinte, no final o cara chegava lá e ele estava fazendo exatamente o que não dá, ele estava querendo que a máquina se adequasse, assim, ele estava vendendo uma solução que era nada mais do que, aquilo que você faz hoje em 1.200, 1.400, vamos fazer em 670. Não é assim. Então, o meu problema começava dentro de casa, né? Isso, número 1. Número 2, a gente, olha, para fazer um negócio tem que fazer bem feito, né? Esse é um mercado grande. Tentamos desse jeito, não deu certo. Precisa de tempo, dedicação. Você precisa começar a visitar, né? E são visitas compridas, longas, porque é toda uma discussão conceitual mais básica, digamos assim, né? É diferente de chegar hoje num fabricante de rótulo e só discutir, agora eu quero uma 16, não quero mais 13, né? É diferente, tá? E a gente sabe que o mercado de banda larga é um mercado muito maior que o mercado de banda estreita, tá? Então, o que nós fizemos? Nós, dentro aqui da nosso entendimento desse segmento, né, com o apoio aí de alguns amigos, algumas pessoas que são desse segmento, a gente decidiu focar, digamos, nas empresas de maior porte. Exatamente. Vamos falar com os grandes. Exato. Começamos, fizemos uma série de algumas empresas chegaram a fazer visitas conosco, como você falou, não só na nossa fábrica na Dinamarca, porque esse pessoal, antes de tudo, eles querem conhecer a empresa com que eles estão tratando. Claro. Né? Porque é um negócio totalmente novo para eles. Sim, né? Sim. Primeiro eu quero saber quem é você. Depois que eu souber, dependendo se eu gostei mais ou menos de você, aí eu quero ver o que você vende. O que você tem aí para me mostrar. Aí começa, para se tudo der muito certo, você conseguir fazer uma visita. Eu fiz muitas viagens com gente de banda larga da América Latina, não só do Brasil. Tá? Eu tenho clientes assim, sabe o Carlos Slim? Sim. O Carlos Slim tem uma empresa importante de flexível no México. Essa convertidora industrial. Com tem o Peter. Sim. Então, já fizemos trabalho. E outros muitos aí, claro. Enfim. Agora, óbvio, Aislan, tem muito para a gente fazer aí. Muito, cara. Eu acho que tem muito potencial esse mercado, né? Para nós, como fabricantes de máquina. Acho que a New Peter, pelo seu tipo de produto, acho que a tendência é, sem abandonar o nosso mercado tradicional, a gente focar cada hora a mais nesse segmento. Está na nossa agenda, né? A gente atrasou um pouquinho algumas coisas aí em função da situação atual, mas a gente está trabalhando nisso, viu? Legal. Na tua visão, Rubens, quem que é o teu concorrente nacional que mais evoluiu nos últimos anos? Cara, assim, sem nenhuma sombra de dúvida e sem desmerecer outras empresas nacionais, eu acho que a Itirama está fazendo um trabalho bastante interessante, né? E você acha que parte dessa evolução tem alguma relação com aquela simbiose que vocês tiveram no passado ou não? Sempre me perguntam isso. Primeira coisa, adoro a família Schroeder, né? Eu acho que essa foi uma parceria que nós tínhamos algumas
ideias, né? Então, acho que todo mundo, antes de eventualmente casar, né, tem que namorar, noivar, casar. A intenção, tanto da New Peter quanto da Itirama, lá atrás, era de eventualmente chegar aí no altar. Infelizmente, eu me lembro bem, a gente teve um problema inerente à parceria, que foi uma crise que começou logo após a parceria, onde o câmbio para exportação não era favorável. Não, pelo contrário, ficou bom para fabricar no Brasil, como está agora, né? E vender fora. Só que o nosso acordo previa, digamos, um período sabático para isso. E óbvio, e imagino... O mercado não para. O mercado não para esperar seu período. Itirama falou, olha, Rubens, eu não posso ficar abrindo mão de negócio, tá pintando tudo mais, né? Rubens não, New Peter. Então, assim, foi o momento, mas, assim, acho que foi um grande aprendizado. Eu, de verdade, repito, desejo toda a sorte para Itirama, para a família Schroeder, né? Assim, eu diria para você, usando o clichê aqui, não vou falar dessa água nunca mais beberemos, né? Acho que as coisas têm momentos, né? Claro. Ali, por diversas circunstâncias, a gente não seguiu. Com relação, eu escuto muito isso, né? Porque a Itirama acabou na sequência, ela mudou um pouquinho a identidade dos seus equipamentos, né? Até cor, né? Você entende que ela premiumizou a máquina, não? Eu acho que ela deu, eu gosto de dizer o seguinte, ela deu um belo upgrade no pacote aerodinâmico da máquina. A Itirama, a máquina hoje é uma máquina bonita de olhar, né? Assim, ela atualizou, cara. Só que assim, gente, de verdade, hoje, se você for olhar máquina cinza escuro, não é só a New Peter. Claro. Né? Então, assim, eu não acho que a Itirama só pintou a máquina de cinza escuro porque... Não. Óbvio, houve uma troca ali, mas tem uma diferença fundamental, Ayrton. Hoje, salvo eu, desculpa, eu não sou um especialista de produtos Itirama, então não quero aqui correr o risco de falar uma bobagem. Mas, se eu não me engano, hoje a Itirama não possui equipamento servomotor na sua linha. Inclusive, ela fez aí até uma campanha, né, questionando qual a necessidade do convertedor de eventualmente ter uma máquina servomotor. Eu acho que eu respeito a posição deles. Comercial. Né, e cada um, acho que cada um defende o seu, né, mas a gente sabe que eles fizeram algumas tentativas de máquinas servos no passado, né, não tão passado. Então, assim, o meu sentimento a Itirama hoje é um excelente equipamento dentro daquela tecnologia que ela oferece. Se você me perguntar, provavelmente, se eu não tivesse necessidade, vontade ou condições de fazer um investimento numa máquina importada, tá? E as minhas opções fossem nacionais, muito provavelmente eu compraria uma Itirama. Claro. Nada contra outras marcas, tá? O que eu quero dizer é, o próximo passo, em termos de tecnologia... Shotless. Está longe. E, assim, tem toda a condição de fazer. Só que existe todo um investimento, um tempo, e por conhecimento, porque isso é o que a gente vende, os valores mudam. E aí, no momento que os valores mudam, talvez a diferença hoje de investimento que torna o produto bastante atrativo para muita gente, pode ser que a diferença para um equipamento de outro fabricante de fora, como, por exemplo, o New Peter, já não seja tão grande, tão representativo. Porque não tem jeito, você botou ali 4, 5, 6 servomotores ali na máquina, cara, não tem como, Aislan, não tem. Agora, é muito legal esse ponto que você está falando, porque eu vou trazer uma das frases do nosso entrevistado anterior. Mark, em um dado momento, ele falou assim, olha, eu, quando comecei, vim da indústria automobilística, fui para a indústria de impressão, etc., eu percebi a relevância para o impressor, para o convertedor, da tecnologia da máquina.
faz todo a diferença. Esse é o game changer do convertedor. E na indústria automobilística são os processos, muito mais do que a linha de montagem, do que toda a tecnologia embarcada ali. E aí ele falou assim, exemplo, não há milagre que você possa fazer no convertedor que um cara que tem uma máquina mecânica não chega a fazer cosquinha num cara que tem uma gearless. Estamos falando da mesma coisa? Então, ou seja, um cara que tem uma máquina que não é servo na banda estreita versus um cara que tem uma servo, qual é o abismo que nós estamos falando? Aí é que tá. Quando a gente fala de máquina servo, máquina modular servo, existe um conceito, às vezes, pouco explicado, né? Os equipamentos, digamos, entry level, mais de nível de entrada, mesmo servo, eles têm um servo por unidade, que é o servo que aciona o contrapressão. O contrapressão tem uma engrenagem que vai engrenar com porta-clichê. Então você continua tendo uma máquina com engrenagem, tá? Não que isso seja um problema, tá? Ah, mas é servo. Tá bom, eu tirei o cardan, botei o servo ali. Sim. O que isso vai me trazer? É um cardan gourmet. Beleza, é melhor do que ter um cardan, é melhor, ele te permite acesso remoto, o servo te dá essa oportunidade. Né? Precisão micrométrica de avanço. Ou ele funciona ou não funciona, não é um cardan que vai tendo desgaste, assento vai acumulativo, tudo mais, né? Uma peça mecânica e tal. Ponto. Agora, então eu tirei o cardan, botei o servo ali. Isso é parte. Tá? Por quê? Como é que nós estamos regulando a tensão? Sua tensão é servo? Você tem in-feed, out-feed? É closed loop? Eu prefiro ter uma máquina com caixa de engrenagem, mas um in-feed e um out-feed, servo motorizado, com célula de carga, se falando e regulando a tensão, tá? Se eu tiver que escolher uma bala na agulha, ou eu boto servo nas unidades, ou eu boto servo... Eu prefiro botar ali. Claro. Tá? Então, assim... Nas zonas críticas de tensão, certo? Vou te dar um exemplo. Hoje você pega uma máquina de primeira linha, das mais modernas, e não só New Peter, mas o New Peter porque é o que eu vendo, é o que eu conheço, né? Uma linha FA. Você está falando de 7, 8 servomotores por unidade de impressão, de distintos tamanhos, uma para girar o contra, outra para subir e descer o mandril, outra para girar o mandril, outra para o anilox, outra para o shield run. Então, assim, você tem toda a parte de transporte de bobina, todo servo motorizado. E o que é o importante do servo, Aisla? Onde é a grande diferença do servo? O servo ele tem um encoder dentro dele. E esse encoder te permite gravar. Claro. Então, hoje eu vou rodar um trabalho... Toda essa estratégia que, entre aspas, para um olho leigo seria está onerando um projeto, mas na verdade é para poder combater o calcanhar de Aquiles da banda estreita, que imagina o setup, certo? Então, cara, você vai otimizar acerto e retomada. É assim, Aisla. O que eu enxergo, o que eu vejo, né? Falar é fácil, né? Mas vamos falar um pouquinho de exemplos. Eu não conheço um cliente, uma empresa hoje, eu vou falar aqui no Brasil, tá? Para não falar na América Latina e no mundo, que eu tive o privilégio de rodar, agora não, mas de rodar bastante. Eu não conheço uma empresa que fez o passo lá atrás, há 10, 15, 5, 2 anos, que saiu de uma máquina cardan para uma máquina servo, e depois que saiu de uma máquina servo para uma máquina gearless, etc., que o cara falou, não, quer saber? Eu vou voltar porque ali era melhor. Eu não conheço um caso, cara. Sabe, assim, pode ser que exista. Bom ponto. Eu não conheço. Pelo contrário, porque o cara começa a enxergar o seguinte, voltando a falar da ditadura de preço de venda, ele tem também. Então ele fala, eu vou vender isso daqui por R$100. Não vai ser por 101, adoraria. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que produzir isso daqui de uma forma mais eficiente, mais eficaz. E aí é onde entra a tecnologia. Tá? Aí é onde entra a preparação. Vou dar um exemplo bobo para você, Aisla. Não adianta o cara comprar uma New Peter FA com cascata, hidromassagem, cachoeira, com tudo que tem direito, e chegar lá e falar, não, o meu impressor é o melhor montador de clichê do mundo. Não tem montadora de clichê com câmera que monte melhor que ele.
jogou metade do investimento fora. Total. Não tem repetibilidade. Então, não é só a máquina, é todo um conceito. Agora, sim, tem gente... A gente começa pequenininho, vai crescendo, aprendendo, vai tendo capacidade de investir mais, e por isso que a Neil Peter continua tendo equipamentos servo, mas não gearless. Porque a gente entende que nem todo mundo consegue startar uma máquina gearless, cascata, hidromassagem cachoeira. Você entendeu? E você vai crescendo dentro da linha. Né? Apesar de alguns casos que eu conheço, ninguém compra a sua primeira a Mercedes-Benz, uma S500, né, cara? Não, tá muito claro, tá muito claro. Sabe? Então, assim, só deixando claro, não é crítica a ninguém. Para mim é uma constatação de como as coisas são, como o mercado é. Claro. Né? A Neil Peter adoraria só fazer máquina gearless a partir de amanhã, não ter máquina servo, mas com porta-clichê. Mas não é uma realidade. Se a gente fizer isso, a gente vai abrir mão de uma parte importante do segmento, do mercado, que a gente imagina que uma parte importante dessa parte importante é o comprador da primeira gearless amanhã. Só que ele já está dentro da linha. Aí foi legal. Esse trecho vai ser bacana mesmo, porque você, de alguma maneira está desmistificando um baita problema, né? Que é colocar todo esse negócio de servo no mesmo balaio que a gente tem aqui na indústria. É legal, bacana. Cara, assim... Você estressou ou não? Você estressou? Não, meu jeitão, não estou estressado não. Pelo contrário, eu queria até fazer um comentário contigo, né? Se você me permite. Eu participei de uma live faz umas 2 semanas, né? E era uma sobre flexo, vamos dizer, convencional, analógico versus digital. E eu acho que eu fui o único que me posicionei, porque tinham 185 pessoas de digital, vendedores de digital. Você quer digital? Eu tenho. Você quer flex? Eu tenho. Você quer offset? Eu não preciso. Cara, o que você quer? Esse não é o problema do Peter. Eu tenho todos os processos. Standalone. E eu tinha do outro lado, assim, 180 caras de digital do lado, né? O que você quer, beleza? E aí tirava do outro lado defendendo o flex. Eu achei bastante interessante, mas assim, eu não quis polemizar, porque no frigir dos ovos, tudo se resume a retorno de investimento. Perfeito. Tá? Então, assim, servo, cardan, gearless, digital ou flex, cara, é retorno de investimento. Eu vou falar uma bobagem aqui, mas que eu sempre uso. Irmão, o que é melhor? Um Airbus 380 ou um Cessna monomotor sem ar-condicionado? O que não cair, né? E aí que tá. Você vai fazer São Paulo-Campinas, cara, com o A380 em um mês você tá quebrado. Você vai fazer São Paulo-Paris com o Cessna, você vai morrer sem gasolina, no meio do Atlântico. Então, assim, eu sei que é clichê, tem mercado para todo mundo. Você tem que entender um pouco melhor a necessidade e ir adequando, cara. O que eu acho legal é essa possibilidade que nós temos de pegar um cliente que está ali pensando já em substituir 2, 3 máquinas cardan por talvez um pouquinho mais, e você poder oferecer um produto que ele vai ter uma vantagem ali bastante grande em termos de acerto, em termos de produção, porque uma outra coisa, qualidade, desculpa, cara, hoje processo flex, falando em flex, você sabe melhor que eu, tem cara com o Neil Peter rodando porcaria, como tem cara com máquinas mais simples rodando totalmente relativo. Porque aí é Anilox, é isso, é aquilo. Qual é a grande diferença? É assim, uma máquina nossa, sobre condições iguais, comparando com outras, é um equipamento que eu tenho, por obrigação, ter um acerto mais rápido, mais curto, gastando menos, e uma vez acertado, rodar mais rápido. É aí onde está o negócio. E não qualidade. Porque assim, eu te vendo na Neil Peter, você quer usar estabilidade. Aí é outra história, né? Hoje... E você falou dessa tua posição no digital, então eu vou entrar no digital. Nossa,
Tem certeza? Eu tava assim, é um dos últimos posts aqui que eu não posso deixar de comentar contigo, que é o seguinte. Assim, agora eu tô falando Island, tá? Não tô nem falando do Projeto OPAC. Assim, eu acompanho a Neil Peter e, para mim, como um consultor de impressão, nunca ficou muito clara a estratégia da Neil Peter no digital. Então, eu estava presente no lançamento lá na Drupa da Caslon, né? Sim. Lembro que foi uau, né? Aliás, eu tenho, se você não tem, eu tenho os impressos da Caslon do lançamento aqui. É melhor não pegar eles. Cara, a Caslon, aí depois eu lembro de um statement lá do cara que era o gerente de produto digital da Neil Peter. Soren. Isso, Soren. Ringbo, né? Continua sendo ele. O Ringbo. Ele falando assim, os nossos clientes não querem ver duas máquinas, uma ao lado da outra, uma Flexo e uma digital. Eles são dois sistemas diferentes, são dois DNAs diferentes. Então, o futuro do digital no label é um módulo integrado. E aí teve a Caslon, depois teve uma série de joint ventures lá né, que vocês fizeram para poder aprimorar. E aí, do nada, sumiu a Caslon do negócio, e aí chegou depois a Panorama, né, que tá aí, acho que está aí até hoje, né? Sim. Outra coisa que eu não entendo, cara, honestamente, é a revenda da Trojan no portfólio da Neil Peter. Depois eu te conto. Mas então assim... Eu te conto agora. Me dá assim, ó, eu vou te dar um desafio. Em 5 minutos, era Glance, qual que é a estratégia da Neil Peter pro digital no label, cara? Vamos começar pela Trojan, tá? Trojan é uma empresa dinamarquesa. Certo. Então é primo de alguém lá. Não, cara. Houve uma situação que uma pessoa importante dentro da Neil Peter fez um MBA junto com uma pessoa muito importante da Trojan. Uhum. Os dois falando em dinamarquês. O conceito não é um conceito ruim quando você para pensar, um entry level na área digital. Só que assim, poxa, eu, sinceramente, eu fui, na verdade não foi uma coisa, todas as representadas que a gente tem aqui foram coisas que nós buscamos. Poxa, a Rotoflex, a Nika, a Lundberg Tech, nós buscamos. A Trojan, nós não buscamos. Caiu no colo. Veio. Eu comprei uma, tá aqui. Minha esposa usa para as coisas que ela faz em casa lá de artesanato. Tá? Eu vou falar uma coisa para você, Island, sem nenhuma mentira. Em qualidade de impressão, eu não vi uma digital até hoje que imprima em termos de qualidade melhor do que essa máquina. Mas eu acho dentro, eu não sou um grande especialista de digital, tá? E eu admito, estou aprendendo bastante. Mas eu acho que tem menos a ver com ser Trojan. Eu acho que digital é uma coisa que as pessoas não estão tratando ainda muito como deveria. Inkjet base água, que é o caso da Trojan. Por isso que a Trojan precisa de mainjet, tratamento, e não tem branco. Isso inviabiliza ela. Aqui no Brasil, por exemplo. Tá? Se não precisasse do mainjet, do tratamento no material, ou se tivesse realmente materiais aqui tratados com mainjet num preço, digamos, acessível e não vezes 5 e tal, cara, pode ser que essa realidade desse tipo de entry level mudaria rápido. Tá? Minha opinião, eu de verdade, eu acho a qualidade me espanta, assim, como gráfico, tá? A qualidade do inkjet base água, mas aí é o problema, ele traz isso, ele tem um custo até interessante com outras tecnologias digitais, né, que ninguém gosta de falar de tinta, né? O segredo é quando vai pagar pela máquina, é irrelevante. Claro. A questão é, quanto você vai pagar de tinta, cara? É assim, Island. TCO. É o seguinte, você é um convertedor, você tem uma máquina digital minha, qualquer marca, e você está lá rodando. Se eu oferecer para o teu vizinho, seu maior concorrente, a mesma máquina, mais cara, mesmo preço, mas eu der para ele 5%, 2% de vantagem nos consumíveis, ele você já está morto. Pedidos. Isso aí.
Bom ponto. A inteligência do negócio, cara, com digital, ela é um pouco diferente, né? Nem todo mundo aqui tem 5, 6, 10 flexos, mais offset de boa para poder se dar o luxo de ter lá 1 milhão de euros, 800 mil dólares lá, para rodar um negocinho aqui, outro ali, porque tem outro ponto de digital, que é o quê? Retorno de investimento. A cada 2 anos sai uma tecnologia nova, que aquela que você tinha hoje já não vale mais. Obsolescência incrível. Muito alta. Pode ver que financiamento de digital mais de 2 anos, só direto. Com o fabricante, com o fornecedor. E aonde eu já vi o fornecedor, porque você compra hoje uma máquina Flex, no geral, uma offset, 5 anos de financiamento, onde a máquina é a garantia. Sim. Você vai comprar uma máquina digital hoje com financiamento, salvo raríssimas exceções, mais de 2 anos é difícil. E mesmo quando você tem, o financiador, seja um banco, seja o próprio fornecedor, ele não quer só a máquina em garantia, ele quer outras coisas em garantia. Sabe por quê? Ele sabe que se você parar de pagar, tiver um problema daqui 2, 3 anos, aquilo não vale mais. Sim, uma sucata, né? Celular, smartphone. Aislan, quem é que faz hoje? Eu sei que tem gente, mas assim, qualquer um que vai lá, puta, como é que é? Essa etiqueta aqui, vamos fazer aqui o Profit Accelerator. Até 30 mil, digital é imbatível. De 30 a 40 tem um gray zone aqui, que aí sim, flexo, beleza. Primeiro, esse pessoal está bem desatualizado em relação aos flexos atuais. Tá? Custo de chapa, acerto, repetição de trabalho que não é acerto, enfim, mas também não é interessante para eles, né? Não é o trabalho deles, né? Conta de chegada. Beleza. Quantos clientes eu já vi, de verdade, na área de etiquetas, rótulos, que compraram, aí chegou lá e o cara não conseguia duplicar essa conta, mas nem próximo. Tá? Eu vou além, Naisman. Dólar, quando começou a crise, estava o quê? 4,30, 4,20? Acho que é por aí, uns 4,10. Hoje está 5,80, 5,70, nem sei, eu tô até desatualizado já. Né? Vamos falar aí, tintas digitais de Inkjet UV ou a outra marca que é líder. As tintas são feitas aqui, Aislan? Com certeza não. Dolarizadas. Tudo dolarizado. Né? Os seus representantes podem ter um estoque, mas em algum momento, né? Claro. E aí eu te falo, como é que você consegue, no mercado como o nosso, que você normalmente fala de programação, mesmo tiragem pequena, né? Tem programação, como é que você consegue fazer acomodar esse spread cambial aí, essa variação? Para terminar, a tecnologia, eu não tenho mais dúvida nenhuma de que ela é sensacional, assim, ela já está mais que madura. O que eu acho que tem muita gente emocionada, achando que vai fazer um investimento de 500, 600, 700, 1 milhão de dólares, euros, o que seja, que vai resolver seus problemas. Sim, tem algumas empresas por questões aí de perfil, portfólio, que se justifica, mas o que eu vejo, Rubens, a maioria dos clientes de rótulos autoadesivos que tem esse tipo de tecnologia, na hora que o cara faz a conta ali de verdade, não justifica. Salvo raríssimas exceções, entendeu? Então, assim, se compra uma Flexo bacanona minha, de um concorrente, e dá aí 200, 300 mil dólares para jogar fora, né, em chapa, que você vai ver que não vai ter digital que bata o tradicional. Desculpa, cara. Né? New Peter. A New Peter, não sei se você sabe, em 1995, ela foi a primeira empresa a ter uma máquina híbrida. Você sabia? Junto com a Zycon. A DP5, DP3. Com toner Zycon. A Zycon, né? Ela vendeu uma. Hoje Flint. Ela vendeu uma no Brasil. O Martins Pimaco. Olha aí, cara. A máquina chegou, foi lá para o Rio. Eu não era New Peter na época, mas eu sei toda a história, né? Nunca funcionou. Não funcionou. A New Peter fez um acordo, pegou a máquina de volta,
tá? Mais algumas coisinhas ali de pré-impressão, e foi a primeira MBO da Pimaco, do seu Martins, que veio como foi um acordo que foi feito, né? Então, Legal. assim, a New Peter, onde eu quero chegar? Isso é fato, tá? Não é papo furado. A New Peter, você vê que ela está de olho na digital há muitos anos, né? E ela fez, assim, eu acho que o que é legal da New Peter, ela não tem medo de errar, né? Ela tentou lá atrás, acho que foi muito prematuro, enfim. Fez com a Azar, né? Com a Azar, com a FEI. Então, quando ela fez o produto Caslon, né? Ele era um produto já com a FFEI, né? E, cara, chegou a vender tudo mais. Eu mesmo cheguei a levar alguns clientes do Brasil para lá, mas assim, tinha alguns problemas. Aquela tecnologia tinha alguns problemas ali. Né? Estava ainda em desenvolvimento. Então, não deu certo. Tivemos que... Pegamos de volta uma máquina na Venezuela, enfim. E aí a New Peter chegou num ponto e falou, olha, a gente começou antes do mercado, o mercado não estava pronto para isso lá na década de 90, né? E nem a tecnologia, né? Isso nos custou. Pô, fizemos uma tentativa aqui, né? Essa última que também não saiu. Não vou falar que não deu certo, porque a gente aprende, né? Tanto que o Soren Bringbo continua como gerente de... E a New Peter, hoje, qual é o nosso posicionamento, Aislan? A gente entende que existem alguns produtos, alguns segmentos, tipo dados variáveis. Pô, realmente digital, ele é imbatível, né? Como tem coisa que não se justifica do ponto de vista técnico ou econômico. Então, volto a repetir, Cessninha ou o Airbus 380? Onde nós estamos nos posicionando nesse segmento, Aislan? Nós estamos nos posicionando o seguinte, não vamos reinventar a roda. Não vamos tentar criar uma tecnologia nova, nem temos tempo para isso, nem nada. O que é nosso forte? O nosso forte é acabamento, é impressão. A gente entende que, talvez não para todos, mas existe uma grande parte dos novos investimentos na área, principalmente de labels, não somente, serão de máquinas híbridas, incluindo o digital, da mesma forma que a gente lançou lá atrás, offset com serigrafia, com isso, com aquilo, a gente enxerga o digital como mais um processo dentro desse universo. Então, você imagina o seguinte, que você tem uma máquina flexo com, sei lá, 5, 8 cores flexo, onde você tem 2 flexo, uma digital, processo ali, né? E depois mais 6 flexo, podendo fazer um branco. E branco é muito caro em digital, ninguém fala isso. Claro. É muito caro, faz pô, vendi lá... peguei uma fábrica de marmelada, o cara tem lá o rótulozinho morango, ele vende 50 mil por mês, aí só que tem o sabor cheiro ruim, sabor não sei o que, é 5 mil de 2 mil, faz o mesmo formato, faz uma tela de serigrafia branca do mesmo formato, que você atende tudo. E aí, mesmo com o custo da tela, não tem comparação em você ter que dar 1, 2 shots de digital branco. Então, assim... olhar... Esse é o mindset da New Peter, é pegar o que tem de bom em cada sistema e incorporar, né? Se fosse fazer um resumo, hoje a New Peter é isso. Mindset é máquina híbrida incorporando o que tem de bom em cada processo e entendendo a aplicação do cara. Irmão, é assim. Já dá para vender, já dá para me contratar para New Peter aí. Vou te convidar de novo. Você vai achar que tudo armado aqui. Mas é o seguinte. Imagina, vamos botar assim, ó, bem simples. Você tem uma maquininha aí que tem flexo, tem serigrafia e tem code. Comum. Aí você vai fazer o quê? Você vai rodar tinta metálica na flexo, custo lá em cima, resultado... vai rodar cromia na serigrafia. Pode crer. Então, é assim, cara, quando você tem uma máquina com processos combinados... Você tem que pensar assim, eu vou tirar o melhor de cada processo. Poxa, offset é bom para uma foto de rosto, tal, beleza. Pô, mas aqui eu preciso de um chapadão legal, tal. Flexo, vai fácil aí. Pô, mas eu preciso de um branco opaco, aí a serigrafia. Pô, eu preciso de um metalizado, né? Então, assim, eu vou fazer um advogado do diabo aí, Rubens. Concordo 100%. Olha, eu já escrevi vários artigos sobre isso. Concordo, estamos alinhados. Agora, isso exige também uma mão de obra muito mais completa, né? E aí, um impressor muito mais parrudo, né, cara? Com certeza, mas a gente está falando de produtos
Aslan, você tem empresas que criam tendências, empresas que seguem tendências e empresas que nem criam nem seguem. Normalmente, as que nem criam nem seguem tendem a desaparecer, né? Não necessariamente, mas normalmente. E não necessariamente quem cria tendência hoje vai criar amanhã. Às vezes o cara está copiando amanhã e vice-versa. Então, assim, se você ficar esperando, você como convertedor, que seu cliente chegue e peça para você uma rotogravura, um prata em roto de fundo, em rótulo adesivo, vai acontecer, sabe quando? Daqui 5, 10 anos. Mas se eu te falar que hoje já tem 3, 4 empresas no Brasil fazendo isso e vou muito bem, obrigado, tá? É o seguinte, cara, você pega um produto que são 8 cores Flex UV, tem 500 que podem fazer, tá? Tem, tecnicamente falando, botou uma serigrafia, baixou para 200, quando muito. Botou 2 serigrafias barreira mais flexo. Tá botando exato, barreira. Cara. Então, assim, todo mundo reclama, né? Mas você também tem que buscar se diferenciar. Claro. E é onde a gente quebra a cara com o digital. Perdemos dinheiro. Mas tentamos. E a gente hoje se posicionou o quê? Falou, não vou reinventar a rota. Você quer integrar? Quer? Eu integro. O que você quer? Você quer domino? Você quer screen? Né? E se Deus quiser, em breve vamos poder falar de um outro nome também. Esse é o nosso caminho, cara. Vou te fazer a última pergunta. E a minha esperança era que a gente conseguisse ser, velho, a gente vai ser a mesma duração porque o papo flui, cara. O papo flui. É louco isso, né? Ó, a última pergunta que a gente encerrou na anterior, eu tinha perguntado assim, eu vejo que se a gente faz um panorama da história de máquina, né, de impressão e de conversão, tem vários caras que ficaram pelo caminho, certo? Então, tem muitos insucessos. E eu perguntei para o Mark e falei, o que você acha? Dá para extrair uma espécie de regra comum? O que aconteceu com a maioria desses caras que foram pro vinagre aí? Eu vou fazer a pergunta ao contrário para você, para a gente fechar. Uma empresa centenária, com 3 fábricas, com um produto premium, entre aspas, assim, que já é difícil vender máquina. Eu imagino que tem aí um fator, uma complicação adicional vender uma máquina premium, né? Cara, qual, na tua visão das empresas que você conhece na sua história profissional de máquinas que foram ficando pelo caminho ou que estão na berlinda aí hoje, que você acha que se deve um fator de sucesso das que não estão, como a New Peter, uma empresa centenária, tradicional, vendendo máquina de alto valor agregado? Você já se fez essa pergunta? Se não se fez, faça. Sim, agora. Eu diria para você que eu tenho feito muito essa pergunta desde o dia 16 de março desse ano, que foi o dia que a gente fechou o escritório aqui, por razões óbvias, né? Legal. Já reabrimos. Assim, cara, sem enfeitar o pavão, eu acho que é resiliência, né? Eu acho o seguinte, eu falo aqui aqui entre nós, né? E procuro praticar isso também. Muito fácil quando você está no topo da onda, né? Surfando. Repito, tá todo mundo vendendo. Pô, a gente quer vender. Nossa expectativa é vender pelo menos 50%. O mercado comprou 10, pô, temos que ter 5. O mercado comprou 3, pô, temos que ter 2, né? O mercado comprou 50, pô, queremos 25. Mas a gente procura trabalhar para isso, tá? E assim, cara, nada vem de graça, Aislan. Nada vem de graça. O que eu posso dizer para você é bastante trabalho, né? Eu acho que acho que você sabe também, quem acompanha aí a nossa história New Peter do Brasil, já basicamente 18 anos, né? Bastante desafio. E o mais legal é assim, eu não gostaria de estar passando pelo que a gente está passando. Já está melhor, menos pior do que estava, né? Mas eu até falo ali, finzinho de março, a sensação que a gente tinha assim, acabou o mundo, né? Sim. Não vai ter mais empresa, né? Eu diria que aquelas 2 primeiras semanas, as 2 últimas semanas de março foram... Só que aí o que você faz, cara? Você tem que tomar uma decisão. A nossa decisão... Choro em posição fetal ou trabalho, né? É assim, beleza. O que tem para hoje?
É o que tem para hoje. Né? Tomamos as decisões executivas que a gente achou correta, que foi de verdade, a gente não queria, primeiro momento, fechar o negócio, Brasil, não, né? Segundo, a gente não queria fechar, como não fechamos, a gente não queria demitir ninguém. E, por último, a gente não queria nem fechar, nem demitir, nem cortar salário, tudo mais, porque a gente entende também que as pessoas aqui, pelo menos 100% delas, depende única e exclusivamente do que eles recebem aqui. Não tem nenhum empresário que nas horas vagas trabalha na New Peter. São todos funcionários de tempo integral, nenhum terceirizado, enfim. Então, eu falei, poxa, sei que é meio piegas, né, tal, pode até, mas assim, eu acho que por uma questão de força econômica, esse é o momento da New Peter mostrar o porquê que ela existe há 100 anos e por que ela vai existir há mais 100 anos. E não tem coisa melhor do que seus próprios colaboradores, seus parceiros, fornecedores, seus parceiros clientes, porque foi todo mundo foi afetado em algum momento, em algum nível. Todo mundo teve que se falar. Né? Eu tive que segurar recebimento de um cliente, mas o meu fornecedor ali de camisa, da Unlock, também teve que me ajudar. Por quê? Porque existiu aí um entendimento do que o mais importante é a gente sobreviver. Ninguém sabe quanto tempo vai durar. Então, não só por esse momento, mas pelos 100 anos, eu diria para você que mais do que qualquer outra coisa, eu acho que o grande valor da New Peter são as pessoas, né? E a resiliência. Né? É uma empresa que sabe que tem que guardar nos momentos de bonança para poder suportar momentos difíceis. Ninguém esperava que fosse ser tão difícil. Claro. Mas estamos aqui. E vamos, ó. E para quem não gosta muito de mim, cara, eu acho que a gente vai ficar mais um bom tempo aqui, viu, Aslan? Se depender da gente do trabalho. Legal. Sempre vai ter problema para resolver. Né? Eu costumo falar o seguinte, os meus melhores amigos, clientes, são aqueles que não têm New Peter, porque você só vai descobrir as coisas na hora que você comprar, né, cara? Se você não tem máquina minha, não dá problema, não dá nada, né? Mas legal. Eu acho que a gente tem, como toda empresa, seus desafios, estamos focados, né? Tem muita coisa boa nesse processo todo, viu, Aslan? A gente começa a olhar algumas coisas de forma diferente, a administrar algumas situações de forma diferente. Você começa também, como empresa, né, a olhar um pouco melhor alguns negócios que efetivamente não valem a pena. Né? Então, eu acho que está sendo um processo de maturação bastante grande para a empresa e para os profissionais, né, envolvidos nisso. Né? E imagino eu que, tomara a Deus, que a maioria das empresas, dos profissionais, estejam passando pelo mesmo de uma forma parecida, porque eu acho que aí, assim, a gente vai poder olhar, eu brinco, né, daqui 1 ano, 2, olhar para trás e fingir que 2020 não aconteceu. Tomar uma cerveja, um vinho, um refrigerante, dando risada, puta, graças a Deus que acabou, né? Legal. Ô, Rubens, só tenho a te agradecer pelo teu tempo. Foi um papo bacana, acho que o pessoal vai curtir bastante. Você gostou? Eu adorei, cara. Na verdade, tinha mais umas 10 aqui para te fazer, mas acho que foi realmente cobriu bem, e até digo pessoalmente algumas dúvidas que eu tinha, essa coisa nebulosa do digital, da Trojan, esse mindset da New Peter de olhar a complementaridade entre os sistemas. Eu acho que tem muita coisa interessante tecnicamente e mercadologicamente para quem estiver nos assistindo, nos ouvindo. Rubens, obrigado pela participação, e a gente com certeza vai se encontrar em outros eventos aí, porque a ideia até do nosso canal é ter outros encontros em contextos diferentes, com convertedor, tratando de outros temas. Agradeço para quem estiver nos assistindo, não estiver nos ouvindo no podcast. Obrigado mais uma vez e a gente se vê em breve. Aslan, eu agradeço a você pessoalmente, agradeço ao Projeto PAC. Tá? Eu, na verdade, nem percebi o tempo passar, eu quase não falo, né, cara? Como diz minha esposa, fala mais que o homem do saco, né? Quase não falo. Eu já ouvi falar, tem cliente que já falou para mim que se eu assinar aqui e comprar a máquina, você jura por Deus que você não volta aqui em 2 anos? Tá fechado o negócio. Não, mas brincadeiras à parte, cara,
passou rápido, né? Eu estou aqui, o Peter está aqui à disposição de você, de qualquer um que esteja ouvindo, se precisar, não só máquina, alguma coisa que a gente possa ajudar, né, orientar. Enfim, estamos aqui à disposição. Muito obrigado pela oportunidade, Aislan. Obrigado, Rubens. Até a próxima e obrigado a todos que nos assistiram e nos ouviram.